Pronto. Então, eu sou o Renato, sou casado com a Lígia, nós temos 2 filhos, o Matias e a Hanna. O Matias tem 2 anos e 6 meses, a Hanna tem 8 meses, bem pertinho os dois. Sou um pai babão, um marido apaixonado, sou pastor de comunidade também em Curitiba, moro em Curitiba, também professor de teologia. Sou natural do Espírito Santo, natural do estado do Espírito Santo. Estudei no Rio Grande do Sul há 5 anos. Depois fui estudar fora do país também, um período de um ano de estudo na Suíça. Voltei para o Brasil, terminei daí a faculdade, fui 2 anos para José de Freitas como missionário, então em José de Freitas. Depois desse período fui 5, quase 6 anos para a Alemanha, onde eu continuei estudando. Eu tenho dificuldades de aprender, então eu preciso ficar estudando muito. Então, assim, a gente vai, quem estuda, meus colegas, meus amigos já estão há anos no ministério e eu estava lá estudando. Eu tenho dificuldades de aprendizado, então a gente estuda um pouco mais. Depois voltei a assumir uma comunidade como pastor de comunidade em Curitiba. 5 anos, 6 anos vai fazer agora que eu estou em Curitiba, e desde esses 6 anos eu era professor também na FATEV, na Faculdade de Teologia Evangélica aqui em Curitiba, na área de Novo Testamento, e desde fevereiro do ano passado, então, eu assumi a direção da faculdade. Então, agora eu trabalho como diretor, paralelo ao pastorado. Então, assim, trabalho nas duas frentes, bem prática, pastoral, acompanhamento de pessoas e tudo que envolve a vida de uma comunidade, e ao mesmo tempo também na área de gestão, então, da própria faculdade, a área mais daí realmente administrativa, e sempre que posso também dando aulas, porque essa é minha paixão também, gosto de estar na sala de aula. Acho que era isso, não sei se tem mais alguma questão para perguntar, mas um pouco sobre mim, então, é isso aí. Muito bem, obrigado pelo seu tempo, Renato, obrigado mesmo pela disposição. Nosso grupo, normalmente, você ouviu que a gente está aí, temos pessoas que chegaram em 2019, temos a que está mais tempo na igreja do nosso grupo, chegou em 2018, então são todos crentes frescos e muito curiosos, e há algum tempo eu tinha mencionado que iríamos tentar essa conversa com você por algum tempo, então se você permitir, a gente vai seguir a regra do grupo, que surgiu a dúvida, levanta a mão e pergunta. Isso aí. Ok? E aí, bem tranquilo. Estamos contigo então, você toca a palavra. Legal. Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, claro, a partir da perspectiva bíblica, nós vamos abrir um texto bíblico logo mais, mas com a pergunta de pano de fundo a respeito da nossa própria biografia. Como Deus, na sua graça, generosidade e amor, usa a nossa biografia em favor da causa do reino. Algumas vezes nós temos dificuldade de lidar com questões da nossa biografia. Algumas vezes nós nos envergonhamos de algumas coisas, algumas experiências nos envergonham, algumas coisas nos dificultam a gente olhar para aquilo e perceber que de alguma forma isso contribui para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E eu gostaria que nós nos desafiássemos a olhar um pouco essa perspectiva daquilo que Deus foi fazendo em nossa vida, antes mesmo que nós tivéssemos consciência dele. Porque Deus não se limita a agir em nosso favor somente quando nós cremos nele. Ele é Deus, e ele é generoso e gracioso. Quando em algum momento o Evangelho chega até nós, quando a mensagem do Evangelho, o toque de Deus, o agir do Espírito Santo nos envolve, então nós vamos tendo consciência de Deus, nós vamos tendo a experiência do agir de Deus. Mas nós já estávamos envoltos por Deus, Deus estava ao nosso redor, Deus já estava nos atraindo com cordas de amor, Deus já estava nos graciosamente amparando.
O que ele quer, então, é que, de alguma forma, nós não apenas sejamos alvo da graça, do amor dele nessa vida, mas ele quer que nós tenhamos um encontro com ele. E ele promove esses encontros das formas mais variadas possíveis. Algumas vezes nós achamos que somos nós que nos decidimos em favor dele, mas de alguma forma ele usou pessoas que o conheciam, que têm uma proximidade com ele, para nos levar até ele. Então, na nossa biografia, normalmente o que acontece, nós não conhecemos logo Deus, nós conhecemos alguém que conhece a Deus e que nos leva a conhecê-lo. Nós não conhecemos diretamente a Jesus, nós conhecemos alguém que conhece a Jesus e que nos apresenta para ele. Nós não temos um relacionamento direto com o Espírito Santo. Nós conhecemos alguém que tem esse relacionamento com o Espírito Santo e que nos deixa esse legado, então, que nos insere no relacionamento com Jesus, nos aproxima do coração do Pai e, por consequência, então, nós temos a ação do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós, então, temos essa experiência de sermos aproximados de Deus, algumas vezes nós corremos o risco de deixar de fora uma parte importante daquilo que Deus veio fazendo na nossa vida e que comprova a graça dele, que é, ele agiu em nosso favor antes de que nós pudéssemos agradecê-lo por isso. Ele agiu em nosso favor antes que nós pudéssemos perceber que ele estava agindo. E isso é profundo e valiosíssimo, porque revela algo muito importante do caráter de Deus, daquilo que é um traço, daquilo que Deus é, que é agir em nosso favor por misericórdia e graça, independente do nosso merecimento. Por vezes, quando nós chegamos a crer em Jesus, nós achamos então que pelo fato de crermos em Jesus, nós merecemos agora algumas coisas de Deus. Quando Deus está olhando para nós e mais ou menos dizendo, não sabe nada, pobrezinho, eu já estava agindo em seu favor antes, e a graça é mais do que a nossa reação a ela. Então, quando nós começamos a ter essa consciência, então é importante a gente se perguntar pela biografia. O que Deus fez na minha vida? Como Deus me preparou para ter um encontro com Ele? Como Deus foi me conduzindo para revelar então a mim a sua graça, como Deus foi me conduzindo para revelar a mim a sua presença, quais situações, quais pessoas, quais circunstâncias Deus usou para que de alguma forma eu pudesse percebê-lo, compreendê-lo, aceitá-lo, aceitar então a presença dele na minha vida, conhecer mais a Jesus, esse amor encarnado de Deus em nosso favor. E quando nós pensamos sobre isso, existem duas tendências naturais nossas, normais, que é uma, nós negamos a nossa biografia, e isso em grande medida algumas coisas fazem sentido, que a gente deixe para trás, mas existe a outra forma de olhar para essa biografia e perceber como ela pode honrar a Deus. E como, de alguma forma, algumas experiências Deus nos permitiu que nós fizéssemos para que nós, então, conseguíssemos glorificá-lo mais. Reconhecer mais ainda o perdão, a generosidade, o amparo dele, a nova oportunidade que ele nos dá, a capacitação que ele nos quer conceder, aquilo que é incomparavelmente melhor que ele está, então, nos presenteando, nos entregando, deixando, então, para que nós pudéssemos, então, reconhecê-lo. E para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre essa nossa relação com Deus e biografia, eu quero convidar para que a gente vá para Paulo, na carta aos Filipenses. Lá no Novo Testamento, das cartas de Paulo, nós vamos olhar a carta aos Filipenses. Se a gente olha ali, depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, daí o livro de Atos, que conta a história do agir do Espírito Santo, depois, então, Romanos, 1 e 2 Coríntios, daí Gálatas, Efésios, daí vem Filipenses. E nessa carta de Filipenses, nós temos algo muito bonito que Paulo nos apresenta, que é uma relação profunda dele com essa igreja. Ele escreve aos Filipenses uma igreja que ele ama, porque ele teve uma relação muito fraterna e amorosa num período muito importante da própria biografia dele, depois de uma fase de desacertos, de erros, de dificuldades, de não conseguir avançar na missão.
Paulo abandona a parte da Ásia, na antiga, onde hoje é a Turquia, e vai para uma nova província do Império Romano e começa algo totalmente novo depois de uma revelação do Espírito Santo no porto de Troade. Ele vai para Macedônia. E na Macedônia ele funda essa primeira comunidade, que é em Filipos, uma colônia militar romana, com status elevado dentro do Império. Ali ele funda essa comunidade. Depois de algum tempo ele escreve essa carta aos filipenses, que é permeada de alegria, de amor, de motivação, uma relação profunda. Paulo está preso por causa do evangelho, encarcerado, correndo o risco de ser morto, e escreve vez por outra para os filipenses dizendo: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, alegrem-se. Se a gente não sabe que Paulo está encarcerado, correndo o risco de perder o pescoço, a gente nem conseguiria imaginar que isso é real, porque ele está preso. E ao mesmo tempo motivando as pessoas, dizendo, há motivos de alegria, e há motivos de contentamento, alegrem-se. E no meio desse contexto, então, da carta de Filipenses, no capítulo 3, ele vai falar um pouco sobre a biografia dele. Ele vai falar um pouco a respeito de quem ele é, de quem ele era e de quem ele quer ser. E para pensar um pouco sobre isso, sobre biografia, sobre Paulo, eu gostaria que nós lêssemos em partes desse capítulo 3 para entender um pouquinho sobre como a palavra de Deus nos mostra que Deus age na nossa vida para honrá-lo, para perceber coisas, para ter a perspectiva correta. Porque nós só temos a perspectiva correta a respeito da vida quando nós olhamos para Deus e ele então se revela a nós através de Jesus no Evangelho. No capítulo 3 de Filipenses, então, nós vamos para o versículo 2. Filipenses 3, versículo 2, do 2 até o versículo 11. Alguém gostaria de ler esse texto? Filipenses 3, do 2 até o 11? Eu posso ler, pastor. Ótimo. 3, né? A partir do 3, né? Do 2. Capítulo 3, 2. Versículo 2. Isso. Uhum. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, né, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Obrigado, Pedro. Esse é um texto muito bonito de Paulo, quando ele narra um pouco da sua biografia, de quem ele é. Ele vai refletindo algumas coisas, lembrando que ele tem um grupo de pessoas ao seu redor, e que ele vai chamar de cães, de praticam coisas erradas. Então ele está bem bravo, ele deixa bem claro que ele está bem bravo com essas pessoas. E ele começa a comparar a experiência que ele tem, pessoal, dizendo sobre as suas qualidades, pelas coisas que ele poderia se gloriar, pelas coisas que ele poderia ser honrado, por aquilo que poderia exaltá-lo, por aquilo que poderia diferenciá-lo. E ele, então, naquele contexto, usa a sua genealogia, a sua tradição. Jesus era judeu,
E dentro dos judeus que surgiu então esse movimento de anunciar a salvação, porque todos os apóstolos eram judeus e a partir dos judeus que veio Jesus como salvação para todo mundo. E Paulo diz, desse povo eu sou descendente. E ele começa a dizer então que se alguém pode se orgulhar de alguma coisa, ele tem esses motivos para se orgulhar. E daí ele vai dando características que o diferenciam. Ele diz que ele é da circuncisão, ou seja, ele está dizendo, eu sou judeu, da mesma estirpe de Jesus, do povo eleito, do povo escolhido, do povo da aliança, do povo da promessa, do povo da palavra de Deus. Depois ele diz então que ele adora a Deus no Espírito Santo, ele se pode gloriar, então ele vai se gloriar na carne, no versículo 13, e daí ele começa com essas categorias. Ele diz, fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele cresceu na igreja, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer, traduzindo para nós. Ele pode dizer, eu cresci na igreja, e meus pais eram crentes, eu tenho gente que é pastor nos meus antepassados, meu avô era pastor, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer, ou seja, ele está querendo dizer, eu tenho tudo para ser melhor do que todo mundo, nesses termos, e a gente já começa a olhar esse negócio e dizer, mas que baita de um arrogante, que baita de um soberbo. E daí ele vai olhando e falando, olha, nessas coisas as pessoas normalmente se gloriam, se alegram. Isso é parte da biografia dele. Hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, ou seja, ele está dizendo, eu sou daquele crente que cumpre tudo o que precisa ser feito, eu sou bom. E de repente ele dá uma guinada nesse negócio. No versículo 5, então aqui, a partir do versículo 5, aqui ele colocou quem ele era. A sua biografia até ele conhecer a Cristo. Então ele está avaliando a sua vida. Ele está dizendo, tinha muita coisa que todo mundo poderia dizer que era boa. É quase uma carteirada gospel, né? É uma carteirada gospel, Eu estou querendo provocar para a gente ter essa consciência. Os judeus iriam olhar esse negócio aqui e dizer, opa, esse cara é de estirpe boa. É um carteiraço gospel aqui, que ele está dando. E quando de repente ele chega no versículo 6, ele muda radicalmente. Ele vai começar a dizer quanto ao zelo, ou seja, dependendo da tradução, quanto ao apego a aquelas questões que eram muito valorizadas, eu cheguei ao ponto de perseguir a igreja. Ele diz, quanto ao zelo que está naquilo que Deus espera que seja cumprido, Paulo vai olhar para sua biografia e vai dizer, eu não acreditava que Jesus era o Messias. Eu não acreditava que Deus agisse em favor de pessoas que não fossem só do povo judeu. E Paulo está dizendo, quando esse grupo de crentes em Jesus começou a se organizar, eu os persegui. E é exatamente isso que a gente lê em Atos. Se nós abrirmos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Paulo foi cúmplice em assassinato. É isso que Paulo carrega na sua biografia. Ele estava junto quando Estevão foi apedrejado. Isso significa, numa linguagem nossa, o quê? Cumplicidade em assassinato. E é disso que ele está se lembrando. Ele está olhando para a sua biografia e dizendo, tudo aquilo que eu me orgulhava de ter me levou à soberba, ao orgulho, ao ponto de ser cúmplice em um assassinato para me livrar daqueles que discordavam de mim, eu cheguei a esse ponto. E naquele momento, então, a gente percebe que dá uma guinada na argumentação dele. Ele vai mostrar que existem coisas das quais nós podemos nos orgulhar, que por fim podem nos afastar de Deus. Existem coisas muito boas que nós podemos considerar e que de alguma forma elas vão nos levar a uma soberba, a um orgulho. E essas coisas da nossa biografia, da nossa experiência pessoal, do nosso status social, da nossa realidade, dos nossos relacionamentos, do grupo ao qual pertencemos, da cultura a qual pertencemos, podem nos afastar de Deus. E não apenas de forma passiva, as pessoas podem se tornar agressivas contra aqueles que estão experimentando Deus. E nessa experiência de Deus, então ele de repente muda. Ele diz, eu era irrepreensível.
Eu era, quanto àquilo que Deus espera, não tinha nada em mim que pudesse me acusar diante de Deus. O problema é que isso levou para um caminho errado. Levou Paulo a que se distanciasse de Deus. E depois, então, no versículo 7, ele começa a nos apresentar uma nova forma de ver a vida. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Ou seja, ele está dizendo, tudo aquilo que de alguma forma eu valorizava muito, de repente perdeu a importância, comparado com aquilo que eu ganhei por causa de Jesus. Comparado com aquilo que Jesus está me oferecendo, comparado com aquilo que eu ganhei através do Evangelho, comparado com essas promessas e esse cuidado de Deus, essa experiência de Deus e aquilo que agora o meu futuro me reserva, aquilo que eu tinha antes que eu valorizava, não tem comparação, é refúgio, é esterco, ele vai dizer. E no original a palavra é merda, é cocô. É isso que está lá no original. Ele compara tudo aquilo que o diferenciava com o status social a esterco, a merda. Porque ele diz, aquilo me levou para um caminho errado, me distanciou da vontade de Deus, me tirou a experiência de Deus e deixou agora marcas na minha biografia que me envergonham. Eu fui perseguidor da igreja. Eu persegui as pessoas que acreditavam em Jesus. Eu os discriminei, eu os maltratei. E Paulo vai lembrar isso em vários momentos das suas cartas. Aos Coríntios ele vai lembrar isso, aos Gálatas ele vai lembrar isso, agora em Filipenses ele lembra isso. Ou seja, isso é parte da biografia dele, e ele não é aquele que narra apenas coisas boas da sua biografia. Quando ele vai lembrar de algumas coisas, ele não tem problema em dizer coisas muito ruins da sua biografia. Quando alguém nos acusa de algo, a nossa tendência é nos justificar, tentar mostrar que a gente não é tão ruim assim como as pessoas estão falando. É a nossa tendência natural. Paulo, quando ele é acusado de coisas ruins, as pessoas discordam dele, ele não tem problema de autoestima em dizer, isso é só parte do que você está vendo, eu sou bem pior do que isso. Você só está vendo partes. Se você visse o que Deus vê, você teria muito mais motivos para se decepcionar comigo. Então Paulo não nos permite criar expectativas a respeito dele. Ele diz, Deus me conhece, e pela graça dele eu sou assim como eu sou. Não é acomodação, como a gente logo vai ver em seguida. Mas essa forma de olhar para a sua biografia e ver agora o momento que ele está vivendo como a experiência de Jesus é arrebatador para ele. É um novo mundo que se descortina, é uma nova cosmovisão, é uma nova forma de ver a vida, é uma nova forma de avaliar sua biografia, é uma nova forma de ver as suas experiências, é uma nova forma de agora olhar também para o futuro. Veja bem, ele estava olhando agora para o seu passado, ele olha para o seu momento atual e olha agora para o futuro. E diante disso, então, ele se torna grato a Deus pela experiência com Jesus. E então, a partir do versículo 9, ele olha para si e diz, não há coisas muito boas em mim, mas aquilo que Deus está fazendo em mim, aquilo que Jesus está concedendo a mim, a experiência de Jesus na minha vida, essa sim, agora vale a pena ser narrada. Essa sim preenche, essa sim motiva, essa sim anima, essa sim, é sobre isso que agora eu quero falar com vocês. Quero falar da minha biografia, mas eu quero falar da biografia que Deus está construindo agora, a perspectiva do que Deus está fazendo. E a motivação toda dele segue nessa direção agora, ao ponto dele dizer, então, quero conhecer o poder da ressurreição dele, o poder da nova vida, o poder que vence a morte, o poder que cria novas coisas. Quero experimentar não só agora esse poder que gera vida, mas eu quero experimentar também aqueles sofrimentos que Cristo sofreu. E é isso que ele está vivenciando, ele está preso por causa do Evangelho. Ele está sendo discriminado por causa do Evangelho. Ele não está apenas ganhando, ele está perdendo. Ou seja, a experiência com Jesus não apenas nos dá coisas, ela também nos tira coisas. Ela não apenas acrescenta, ela tira. E eu vejo que Deus nos faz muito bem quando não apenas nos dá coisas, mas quando Ele tira algumas. Porque algumas daquelas que Ele tira nos evita abandoná-lo.
E algumas vezes nós permanecemos com Deus, lutando com Ele exatamente porque nós precisamos de algumas coisas. Ele não nos dá porque se Ele nos desse, provavelmente nós nos agarraríamos às bênçãos e esqueceríamos o que abençoa. Por isso Ele nos permanece um pouco mais perto dEle, mantendo a gente perto dEle, para que nós não troquemos as bênçãos, ou o abençoador, pelas bênçãos. E então Ele segue adiante dizendo, para algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, a perspectiva dele é maior. Ele não limita as coisas apenas a essa vida. Isso é fantástico, porque é profundo. Aquilo que Deus está proporcionando na vida dele transcende a realidade atual. Vai para além desse horizonte. Então, vejam bem, se antes ele estava falando a respeito do seu passado, lembrou do seu presente, tem uma expectativa de futuro, agora essa expectativa de futuro rompe a barreira temporal. Ela vai para muito além. Por isso que ele vai dizer, aquilo que eu aguardo é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que eu possa experimentar já agora. Apesar de que agora eu vivo totalmente contente em tudo o que eu sou e faço, com vontade de viver essa vida, na sua intensidade e plenitude, com tudo que me causa alegria. Eu quero viver essa vida, mas não é tudo que eu aguardo. Eu tenho expectativas demais. Transcender a barreira do tempo. É isso que é a ressurreição, é transcender a barreira do tempo. É isso que aguarda, então, para o futuro. É assim que Paulo vai narrando e vendo a sua biografia, vai pensando, se nós pudéssemos abrir Atos aí, Atos dos Apóstolos, a olhar outros textos de 1 Coríntios, sempre de novo vai ter essa perspectiva de biografia. Eu queria assim que nós pensássemos um pouquinho então, depois eu quero ler só alguns versículos ali do 12 ao 16, mas pensar um pouco como nós experimentamos o agir de Deus na nossa biografia, e o que essa palavra de Deus e essa experiência de Paulo pode nos trazer também para nos motivar a pensar um pouco sobre Deus, para que eu pare de falar e vocês tenham a oportunidade de reagir. Vocês querem que eu vou dizendo que pela ordem aqui? Pode começar então a leitura. Eu deixo normalmente em aberto, se alguém quiser falar. Eu ainda tô... É que nós somos um grupo muito democrático, sabe? Tá bom. É bem dedocrático, né? Não, na verdade, eu ainda estou maturando, assim, me confrontando. Então, por isso que eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Porque falou muito comigo esse texto, a forma como o Renato colocou. Então, vai que é tua, Pedro, eu falo já. Certo. Assim, eu também fiquei bastante tocado. Eu achei que Paulo, na pior situação possível, para ele tinha encontrado, né, a graça que todos nós buscamos. Então, ele estava contente mesmo na pior situação. Então, eu acho que novamente a gente pode trazer essa palavra para essa época que a gente vive e buscar o contentamento, né, em Deus, buscar se aproximar de Deus, buscar conhecer cada vez mais Deus, esquecer essas coisas do dia a dia, esquecer esses prazeres, né, essas carnes do dia a dia, e buscar cada vez mais os conhecimentos, as palavras, a espiritualidade cristã, né, que vai nos contentar de qualquer forma. A gente não precisa ter medo do amanhã, não precisa ter medo de onde nós estamos agora, ou do nosso alimento do amanhã, né, que Deus provê. E foi mais ou menos isso que eu entendi. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu fico muito contente quando eu cada vez que eu me aproximo mais de Deus, eu sinto mais essa energia positiva, essa espiritualidade de ficar contente mesmo com o que você tem, se contentar mesmo.
Eu vou tentar aqui compartilhar o que realmente eu senti, né, com esse texto. Quando o Renato falou que a gente iria pegar um trecho, né, que falava sobre a biografia de Paulo, isso falou muito comigo, porque na minha caminhada, eu acho que por um pouco também de maturidade espiritual, existe, eu acho que principalmente no início da conversão, assim, um lamentar muito grande de como a gente estava cego, de como eu estava cega, né, há um tempo atrás. E é um lamentar que realmente me invadia de tal maneira que talvez até me afastasse de Deus, embora eu estivesse o buscando, né? E isso se encaixou muito com um texto que eu li essa semana, de um devocional que a gente está fazendo, né, do Evangelho de Mateus, sobre a importância da gente fazer as pazes com o nosso passado. E de talvez mudar um pouco a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão, no sentido de passar a enxergar o nosso passado como um instrumento, assim, as nossas vivências, um instrumento daquilo que a gente pode fazer, porque não foi apenas uma coisa que eu estudei, mas foi uma coisa que eu vivi, e que a gente pode fazer para glorificar a Deus. E me veio muitas coisas assim à mente, inclusive uma fala que Débora fez um dia comigo, né? Um dia ela perguntou se eu anotava, se eu tinha o hábito de anotar tudo aquilo que eu estava relatando de acordo com as minhas vivências, né? E eu até falei para ela que não, porque na verdade eu não conseguia enxergar valor nisso, né? Na minha biografia, no meu passado, eu não conseguia enxergar valor. E eu não conseguia enxergar que de alguma maneira aquelas experiências, nem sempre boas, poderiam realmente assim me dar autoridade para falar de determinados assuntos por conta da graça de Deus, né? E talvez a partir disso eu alcançar até outras pessoas. Eu não sei se está confuso o que eu estou falando, mas assim falou bastante comigo assim de como a gente tem que fazer as pazes com o nosso passado e realmente se alegrar e louvar a Deus pelo que Ele fez por a gente até a gente chegar realmente aqui. No início da minha caminhada, eu via as crianças lá na igreja e eu ficava achando aquilo lindo. E, assim, acho que até senti uma certa inveja. Nossa, eu queria ter tido essa experiência. Tanta coisa teria sido diferente. Essa experiência, assim, de ter acesso maior a Deus, né? E assim, como eu tinha falado, é uma carteirada gospel, né? Você nascer na igreja, crescer na igreja, na verdade, não necessariamente diz muita coisa, né? Não necessariamente garante uma transformação interna, porque eu acredito que no mundo espiritual o grande reconhecimento é o sacrifício através do sangue de Jesus. Mas, assim, essa palavra me trouxe muito isso, né, de ver o quanto eu preciso fazer as pazes com o meu passado e, pelo contrário, talvez tudo aquilo que foi da permissão de Deus, a partir também das minhas escolhas, me trazem hoje a um lugar que eu posso, inclusive, alcançar outras pessoas, né? Então é isso. Não sei se ficou confuso, mas para mim fez muito sentido. É muito especial. Obrigado pelo compartilhar também de vocês. O que a gente tem aqui são narrativas. Você fala sobre a questão de fazer as pazes com o passado. De fato, nós precisamos aprender as narrativas do Evangelho, narrar a nossa vida a partir do Evangelho, nas experiências boas e não tão boas. Porque foram elas que de alguma forma nos conduziram a Cristo e nos têm mantido com o próprio Deus. Então essa narrativa do Evangelho ela é importante. Quando nós fazemos as pazes com o passado, quando nós reconhecemos que algumas coisas lá não foram tão boas, foram difíceis,
Mas olhamos, então, agora para frente, a partir da experiência com Cristo, as narrativas começam a ser diferentes. Eu estava sendo preparado para encontrar a Deus. E o que significa isso? Você esteve num lar protegido, numa família intacta, com todas as coisas boas. Não. Eu estava sendo preparado para encontrar a Deus. Por quê? E daí a gente tem as experiências aí para poder dizer, olha, eu tive essa e essa experiência que me mostram agora o que é a graça de Deus, o que é o amparo de Deus, o que é o sustento de Deus. As experiências ruins nos revelam o quanto é melhor agora também o Evangelho. E as experiências boas, nessa narrativa do Evangelho, nos mostra o quanto Deus foi gracioso. Demais. E quando você fala sobre a graça, enquanto a gente nem sequer tinha consciência, isso é muito real. De fato, assim, sem nenhum tipo de merecimento, debaixo de nenhum tipo de obediência aos princípios, e ainda assim, se olhar para trás, você consegue identificar o cuidado, realmente, assim, as correntes te puxando para esse amor, né? É, de fato, assim, só agradecimento. O Pedro falou sobre a questão também do contentamento, sobre a questão de deixar de lado também as ansiedades com relação ao dia a dia, sobre as coisas que algumas vezes até nos prendem para longe de Deus. Carne na Bíblia significa exatamente isso, aquilo que nos afasta de alguma forma de Deus. Depois, no segundo passo ali, nós vamos ler, no versículo 12, Paulo entra exatamente nessa questão de agora, ele diz, deixando algumas coisas para trás, eu avanço, eu vou agora para frente. Isso nos impulsiona daí na direção de fazer bem o que Deus nos chamou a fazer, não sermos acomodados, não sermos largados assim, mas não, agora tem algo, Deus nos chama para prosseguir, para ir adiante, avançar, e esse avançar é algo bom, algo positivo, algo que não me prende às ansiedades da vida, mas me faz olhar para além das ansiedades da vida e caminhar na direção daquilo que eu sou chamado. Isso é motivador. Tem uma questão interessante que, quando a gente fala do nosso testemunho e a nossa biografia, né, a gente sempre vem de algum lugar, alguma história triste ou feliz, a gente sempre traz na bagagem, né, algumas que a gente quer esquecer e outras que a gente não gostaria de esquecer. Mas é interessante que a conversão, ela não vem no pacote da conversão, não vem amnésia, né, a gente... Infelizmente, nós... É uma pena, em grande medida, mas né, é assim. Em grande medida é uma pena, mas aí eu penso uma coisa interessante, que quando eu volto para a minha terra, e eu revejo os meus amigos dos quais sabem muito bem por onde eu andei antes da minha conversão, e sabem muito bem o que eu falava antes da minha conversão, e as minhas rebeldias que eu tinha, né? Meus amigos me acompanharam e se espantaram em pensar que o Romilton agora é cristão. Que negócio é esse? É cristão, ainda é pastor, né? Não, e quando eu digo para eles que eu sou pastor, alguém me vê nas redes sociais, não consegue entender, é mesmo esse Romilton aí? Aquele Romilton é esse daí mesmo? Mas o interessante é que quando eu sou lembrado, por vezes eu esqueço, né, o que eu fiz e quem eu era, mas quando eu sou lembrado por alguém... de quem eu era, é um bom momento para lembrar quem eu sou, e que a pessoa não sabe quem eu sou, e alguma coisa aconteceu na minha vida para eu ser quem eu sou, e nessa hora, praticamente eu saio de cena, e Cristo permanece, porque eu vou precisar reconhecer, né, que eu por mim mesmo não mudei de vida. Aconteceu algo maior, alguém muito mais poderoso mexeu na minha história, e se nós fazermos de tudo para de fato esquecermos e apagar esses erros do passado, a gente talvez até perde oportunidades de testemunho que nós podemos dar, talvez seja até mais
palpável, né? Um testemunho de alguém que saiu de fato de um lamaçal, e pode fazer o contraponto disso, colocando Cristo como o autor dessa nova história, o cara que reescreveu, do que nós contarmos um testemunho vazio, né? E cada um tem o seu peso de testemunho, né? Tem pessoas que saíram das drogas, e não é o meu caso, mas, poxa, isso sempre me impacta. Nós temos pessoas aqui na nossa comunidade que contam que estavam lá de cara com a morte, e de repente foram poupados e correram para os braços de Cristo, e entendem isso, né? E eu penso, poxa, quando eu escuto esse testemunho aí, eu penso que o meu testemunho não é tão impactante quanto o desse cara aí. Pô, o cara saiu, ele teve de cara mesmo com a morte, mas ainda assim o meu testemunho ele impacta, e ele se eu esquecer e abandonar o meu testemunho, eu perderia talvez oportunidades de contar quem eu sou hoje. E por causa disso, talvez eu tenha que dizer, tá bom, por causa disso, então que bom que a gente não tem amnésia. Só os outros lembrarem quem eu fui e eu não poder lembrar para poder contar quem eu sou, não tem muita graça também. É isso mesmo, e melhor do que aquilo, na comparação do que eu fui com o que eu sou, eu gosto de dizer aquilo que ainda serei, porque aquilo que eu ainda serei, comparado com o que eu sou, é muito melhor ainda. Então, sim, acho que eu algumas vezes eu gosto de dizer, eu já disse isso em reunião de presbitério, da comunidade, das lideranças aqui, dizendo, pessoal, eu carrego nas minhas costas uma grande placa dizendo em obras, canteiro de obras, então cuidado ao entrar. Porque tem coisa espalhada, solta para todo lado ainda, é buraco, é ponta solta, tá em obras, E é exatamente isso, nós ainda estamos em obras, mas comparado com aquilo que era a obra inicial, já está num estado mais avançado, mas ainda está em processo de elaboração aquilo que Deus está fazendo. Em alguma forma, o resultado final, eu aguardo com ansiedade, encontrando na glória, quando eu puder ver o meu Jesus face a face, e daí então vou contemplar aquilo que ele realmente fez, e vou entender coisas que ele fez e eu nem estava percebendo que ele estava fazendo. Acho que essa é o especial. Deus está fazendo coisas em nós e em nosso favor que nós não percebemos. Não conseguimos atribuir a ele a glória por aquilo que ele faz, não conseguimos atribuir a misericórdia aquilo que ele faz, não conseguimos perceber, e em algum momento perceberemos. É isso que Paulo está nos dizendo aqui, em algum momento, quando ele menciona mais vezes a questão da ressurreição, ele está dizendo o resultado final, esse ainda nos aguarda. Pastor, só mais uma coisa, o que me chamou a atenção também é no versículo 9, quando ele diz, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Né? Então, me parece que há na vida de Paulo a mudança também de mente nessa perspectiva. Antes ele se sentia merecido de acordo com o comportamento dele, né? De acordo com a obediência dele à lei. E aí, não que se anula a lei, mas há uma troca. O principal agora é a fé em Cristo. Então, essa é a grande mudança, é o que se baseia a nova aliança de Deus. Então, acima de tudo, de fato, assim, é a fé que a gente tem que ser guiado, não necessariamente o comportamento, enfim. Eu queria só entender um pouco mais disso. Que legal, Aretusa, a sua reflexão me custa bastante empenho em sala de aula com os meus estudantes de teologia, para eles chegarem a essa sua reflexão. Parabéns, muito especial, muito bom. É isso mesmo, Paulo está contrapondo a lei no sentido do empenho pessoal, das obrigações, das ordenanças de Deus com a fé. A experiência da entrega de Jesus em nosso favor, e ele contrapõe isso. E ele vai nos deixar, é claro que a fé, ela vai motivar as nossas atitudes,
ela vai motivar a mudança nos nossos comportamentos, as nossas decisões, as nossas prioridades vão mudar. Mas Paulo está dizendo, agora eu não faço isso por obrigações da lei, porque a lei exige de mim, porque a lei me impõe, porque Deus quer, é a vontade dele. Não, eu faço porque eu creio, porque eu estou entregue a isso. Essa fé que me motiva, me faz viver assim. Então, é uma forma diferente de olhar para toda a vida. Agora, não por obrigações, mas porque a fé me motiva a isso. E realmente, ele contrapõe lei e fé aqui. As leis me pesam, a lei me exige, me obriga. A fé me motiva, me dá liberdade, me dá empolgação. Essa é a contraposição. Na nossa vida de fé, também sempre vai ser assim. Quanto mais nós nos aproximarmos do crer, da fé, daquilo que mantém essa chama acesa, tanto mais alegria, empolgação e motivação nós vamos ter para viver a vida cristã. Quanto mais nós nos aproximarmos das obrigações, da lei, que são claras também na forma de mandamentos, tanto mais vai ser pesado, vai ser penoso, vai me gerar um sentimento de obrigações, eu vou estar dividido entre o meu querer e o não querer fazer. Então, é essa contraposição que Paulo vai dizer, antes eu vivia assim, por essas obrigações, de ter que fazer, agora eu vivo pelo querer fazer, e são coisas daí diferentes. Um passo ainda adiante que eu gostaria de ler, então, o restante dessa reflexão de Paulo, agora apontando para a forma como nós podemos viver e como somos chamados a viver. Do versículo 12 até o versículo 16 do capítulo 13, então, só para encerrar, então, esse raciocínio que ele coloca dentro desse capítulo, mostrando, então, opa, e agora? Então, agora o que eu vou fazer, né, com essa experiência? Do 12 até o 16, alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Isso. Eu acho essa uma das palavras mais motivadoras e profundas das cartas de Paulo. Bem, eu acho que quem convive um pouco mais próximo comigo sabe que eu sou empolgado pelas coisas que faço, eu amo muito o que eu faço, aquilo que Deus tem me proporcionado a fazer, e em grande medida isso está com essa motivação aqui de Filipenses 3, do 12 ao 16, que e agora? O que eu faço com isso? Agora eu vou seguir adiante, vivendo minha vida empolgado, motivado, deixando algumas coisas para trás. Foi errado mesmo, pisei na bola, errei, tem coisas das quais eu preciso realmente me envergonhar, mas ok, elas não determinam mais o meu futuro. Elas podem estar no meu passado, mas elas não determinam o meu futuro. Agora, então, a partir daquilo que eu tenho de experiência, eu sigo para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão. Ou seja, na nossa vida de fé, mesmo resguardando a nossa biografia, lembrando das coisas que nós experimentamos, nós olhamos e encontramos ali também a Jesus, encontramos o agir de Deus, mas uma coisa importante, na nossa vida de fé, o para-brisas é maior do que o retrovisor.
A nossa motivação para olhar para frente precisa ser maior e mais empolgante do que aquilo que nós olhamos para trás. Aquilo que me motiva a seguir é mais importante do que aquilo que tenta me prender lá atrás. É claro que existem traumas, existem experiências ruins que determinam em grande medida como nós agimos e reagimos. Nós precisamos levar isso em consideração. A nossa autoestima, a forma como nós lidamos com certas situações relacionais, depende muito de como nós vivemos a nossa vida até aqui. Mas Paulo está dizendo, o que é determinante agora é olhar para frente. Porque se nós lançarmos uma âncora lá atrás, isso vai sempre de novo nos puxar para lá, e a corrente vai só nos permitir deslocar uma certa medida. Agora, quando nós olhamos para frente, nós lançamos a nossa âncora na eternidade. Esse é o ponto. A minha âncora está lançada na eternidade e a corrente me puxa para lá, não para trás. A minha âncora está lançada na eternidade e eu sou puxado. Qual é o meu espaço de ação possível na vida cristã? É essa corrente agora que está lançada, essa âncora que está lançada na eternidade e essa corrente, que é o tempo, que me permite então chegar até lá. Eu não estou preso com a âncora no passado. Eu estou preso com a âncora na eternidade. E é para lá que eu sigo. Nessa direção, então, de ser aperfeiçoado. Tem coisas que eu pensarei diferente daqui a 10, 15 ou 50 anos. Eu espero morrer antes dos 80, então não quero viver tanto, porque eu já estou quase nos 40, então não quero ver mais 50. Mas essa experiência de estar sendo aperfeiçoado na direção daquilo que nós vamos alcançar é motivador. Eu serei diferente do que eu sou hoje, mas o que eu sou hoje já é melhor do que eu era antes. E vamos lá, vamos seguir a vida de fé, porque é coisas especiais preparadas para nós, nessa vocação que Deus mesmo nos concedeu. Mas, então, o versículo 16 nos encerra dizendo, andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Ou seja, a minha experiência agora deve me motivar para continuar. E não deve gerar ansiedades em mim. Eu quero experimentar mais de Deus. É isso sim. Quero experimentar mais desse agir de Deus. Eu quero experimentar mais daquilo que Deus quer proporcionar. Eu quero avançar mais. Eu quero, na minha profissão, na minha vocação, conseguir experimentar mais de Deus. Eu quero fazer bem o que eu sou chamado a fazer. Seja a nível na nossa profissão, no nosso estudo, onde eu estiver, eu quero experimentar mais de Deus. Na minha personalidade, no meu caráter, na minha profissão, nos meus relacionamentos, na minha intimidade com Deus, eu quero experimentar mais. Paulo chama isso de maturidade, ou dependendo da tradução, perfeição. Sendo estimulados a essa maturidade, a essa perfeição. E isso em todas as áreas, não apenas a nível espiritual, espiritualizado, não, a nível concreto, real, a nível bem real mesmo. Hoje eu estava numa conversa à tarde com uma pessoa, e daí a gente planejando algumas coisas a nível institucional para a FATEV, e daí eu disse, nossa, esse cara seria um excelente diretor para a FATEV. E daí a outra pessoa disse, tá, mas como assim, diretor? Você é o diretor? Eu disse, por um tempo, Deus me concedeu a oportunidade de administrar algumas coisas, mas elas não são minhas. Então, a minha função é já preparar um futuro diretor, porque o que ele me chamou a vivenciar não se limita apenas a isso agora. Essa é apenas uma fase da minha vida. Deus, eu espero que me conceda outras coisas. Quem sabe ser missionário na África, quem sabe voltar um tempo para o Nordeste, quem sabe trabalhar no seminário de Beira, em Moçambique, sei lá, mas de qualquer forma eu quero experimentar em cada fase da minha vida o que Deus preparou. Não sei o que será, mas estou ansioso para experimentar e viver. Legal. Essa esperança, né, que não engana e me traz a sensação que às vezes um posicionamento, Paulo é muito confrontador, né, e um posicionamento me parece que às vezes vale mais do que não sei quantas horas de oração, por exemplo. Tudo bem que a oração também requer uma ação, mas assim, é um posicionamento que ele está encorajando, né, aqui que a gente faça, né, de olhar à frente, de deixar para trás, assim, no seu devido lugar, né.
Muito bom. Uhum. Era isso que eu tinha pensado para trazer para vocês. Então, se vocês têm mais perguntas, querem conversar algo a mais, estou à disposição. Fala, meu bem. Qual a visão de uma contadora diante disso? Não, eu só fico encantada escutando o Renato, porque eu adoro, eu já imagino tudo. É muito bom, Renato, sempre ouvir a sua explanação da palavra e a sua empolgação quando faz isso. Eu acho que nos faz abrir muito mais a nossa mente e nos aprofundar ainda mais. Muito obrigada pelo seu tempo, pela exposição do coração de também que Deus, trazer o que Deus tem feito na sua vida. E isso nos motiva também, né? Não só os meninos aí, mas a nós, como também no campo missionário. E nos encoraja e nos faz pensar muitas coisas. Muito bom mesmo ouvir você. Obrigada. Glória a Deus por isso. Eu também queria agradecer ao pastor Renato. Eu amei a palavra, amei a conversa. Eu realmente achei muito motivador, achei inspiracional em Deus mesmo, na fé, pra gente voltar, assim, se voltar mais pra fé. Eu acho que a gente, lendo essas coisas, a gente percebe que é tão simples, que não tem muito mistério, né? Não tem muita coisa difícil para fazer. É basicamente explorar a palavra e a fé mesmo. Eu amei mesmo. E eu realmente estou muito feliz com a conversa. Muito bem. Gente, é um prazer imenso mesmo, Renato, ter esse tempo com você. Mas, assim, diante desse corre-corre, então a gente agradece ainda mais esse tempo de qualidade, viu? Foi muito bom. Alegria. Muito bem. Quando a gente consegue colocar na agenda, é sempre uma satisfação.